Olá, eu sou o professor Fábio Nacarrada e estamos em mais um episódio do Norma Minuto. Hoje é a vez da I16PM. Inscreva-se no meu canal no YouTube, no meu canal lá no Telegram para não ficar de fora. Perdeu as aulas anteriores, I40, I28, dá uma olhada lá no canal que tá tudo arquivado, tudo registrado. Vamos começar então. Olha só, atendendo a pedidos que vocês deixaram lá nos comentários dos vídeos anteriores, chegou a hora da I16PM. Aliás, não esquece de curtir, deixa lá no comentário qual norma você quer que nós façamos aqui uma aula norma minuto. Então, é importantíssimo sabermos que a I16PM, ela trata de procedimentos inquisitórios, vale dizer, investigatórios, onde não há ampla defesa e contraditório. Eles formarão um suporte fático para, eventualmente, no futuro, dar base, dar corpo para uma denúncia criminal, para uma instauração de processo demissório, processo regular. Então, a I16 ela trata num grande campo os procedimentos inquisitórios e investigatórios, que a sindicância é um meio sumário de investigação e a investigação preliminar, que é um meio sumaríssimo de investigação. Veja que a investigação preliminar será instaurada e ela vai ter 10 dias improrrogáveis para ser resolvida. Não pode ouvir em termos de declarações, nada de papel. Você ouve por mensagem de texto, por áudio do WhatsApp, por telefone e registra tudo no relatório. Não pode pedir exame, não pode pedir perícia, enfim. Se acabarem os 10 dias improrrogáveis da investigação preliminar e ainda restou algo para investigar, então o caminho dela, o relatório é instaure uma sindicância, porque é longo o caso e aqui em sede de investigação preliminar não vai ser possível concluir. E também a I16 trata dos processos regulares, ou seja, sancionatórios, que trazem sanções exclusórias. E aí nós vamos ter o CD ou o PAD. O CD apura a incapacidade moral da praça com 10 ou mais anos de serviço para permanecer no serviço ativo, subsidiando a decisão final do comandante-geral, que é competente para demitir e expulsar praças. Já o PAD é para a praça com menos de 10 anos de serviço. Lembrando que o CD atrai a praça com menos de 10 anos que esteja em concurso de agentes com a praça com 10 anos ou mais de serviço. Aqui é importante nós fazermos a seguinte distinção. Imagina um concurso de agentes de praça com 5 anos e uma outra praça com 15 anos. Um CD único que vai atrair aquela praça com 5 anos, com menos de 10 anos de serviço. É possivelmente tranquilo acontecer isso lá na I16, no RDPM. Agora, se nesse concurso de agentes você colocar um oficial, o CJ ele não atrai as praças, então você vai ter que ter um CJ, um único, exclusivo para oficial, e aí o CD, o único CD, que vai analisar a conduta daquela praça de 15 anos, juntamente atraindo a praça com 5 anos de serviço. E atenção, na justiça militar, agora não estamos mais falando de transgressão, estamos falando de crime militar. Se for o mesmo fato, um oficial em concurso de agentes com 2 praças, nesse caso, gente, o Conselho Especial de Justiça vai atrair para o mesmo processo as praças, formando um processo único. Então, na justiça militar, quando o assunto for crime militar, o Conselho Especial de Justiça atrai as praças que estão em concurso de agentes no crime junto com o oficial, não havendo, como acontece na via administrativa, um conselho especial e um conselho permanente separados. Não, o Conselho Especial ele fará o julgamento, o processamento e julgamento único. Agora, retornando, ainda aqui
na I-16, nos processos regulares sancionatórios, além do CD, nós temos o CJ, que apura a incapacidade do oficial de permanecer no serviço ativo ou de permanecer na condição de oficial na inatividade. Lembrando que o CJ é instaurado na SSP, mas a decisão é do TJM, daí a vitalicidade do oficial, que só pode ser perder o posto e a patente por meio de decisão judicial, daí o oficial ser vitalício, e a praça, como pode perder também pelo TJM, lógico, mas também pela via administrativa, pelo comandante-geral, a praça é estável. Prosseguindo, a instauração da sindicância, capitão ao governador instauram, que são as autoridades disciplinares, e olha só que interessante a I-16, ela diz assim: oficiais e aspirante em serviço podem instaurar a sindicância. Só que exige posterior aprovação de ato por um capitão, por um major, por quem tem autoridade disciplinar. Então, um oficial que não seja capitão, no mínimo, um segundo-tenente, um primeiro-tenente, e até um aspirante que é praça especial, não é oficial, que estejam em serviço, podem instaurar a sindicância. Só que em outro ponto da I-16, quando se fala agora não de instauração, mas de instrução, de fazer os atos investigatórios, a I-16 diz o seguinte: as atribuições para presidir os feitos poderão ser delegadas a oficiais. Então, olha só que interessante. O aspirante ele pode instaurar a sindicância, mas não pode instruir, não pode presidir uma sindicância. Ele pode fazer um mais, que é instaurar, abrir, colocar o caso no papel, em forma de sindicância. Mas o aspirante pela I-16 não pode instruir, não pode, apesar de poder instaurar estando em serviço, ele não pode instruir, porque aí a I-16 na redação dela fala que as atribuições para presidir os feitos poderão ser delegadas a oficiais, o que não inclui o aspirante praça especial. Então, o aspirante pode instaurar, mas não pode instruir sindicância. E a investigação preliminar, capitão ao governador instauram, e pode ser designado um subordinado para conduzi-la, observando as regras de hierarquia. Então, perceba que um sargento pode receber a delegação, a designação para instaurar, para instruir uma investigação preliminar, desde que o investigado seja um cabo, por exemplo, ou um sargento de menor grau hierárquico. E olha só que interessante. A investigação preliminar pode ser designada a instrução, seja para um oficial, seja para uma praça, porque a I-16 usou a palavra subordinado, que é genérica e admite tanto oficial quanto praça. Já na sindicância, ela especificou que é só para oficial, excluindo inclusive o aspira. Instauração do CD e do PAD. A instauração é pelo comandante de unidade, a autoridade mínima para instaurar um CD ou um PAD, mas a decisão final é do comandante geral, da qual não cabe recurso, salvo se houver uma absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Então veja que interessante, uma falta que possa gerar uma advertência, uma repreensão, cabe recurso. Já o CD, que é exclusório, não cabe recurso, a não ser que o fato tenha reflexo criminal e o militar seja absolvido por inexistência do fato ou negativa de autoria no juízo criminal. O CJ ao seu turno, a instauração é pelo secretário de Segurança Pública, após a representação do comandante-geral, mas a decisão é fora do Poder Executivo, é do Tribunal de Justiça Militar. Até mais.